Uma boa noite a todos. Graças a Deus pelo tempo de adoração a Ele que nós podemos ter aqui. Também somos muito gratos por todos aqueles que estão conosco hoje, aqueles que nos visitam, aqueles que estão aqui pela primeira vez. É muito bom ter vocês aqui e junto nós adorarmos o nosso grande Deus, esse nosso Salvador, que tem feito muito por nós, mais do que podemos pensar e imaginar. Ele tem sido maravilhoso sempre. Agora, mesmo tendo um Deus tão grande como nós temos, mesmo sabendo que Ele é esse grande eu sou, nós podemos aqui neste mundo passar por tempestades, enfrentar tempos difíceis, e você sabe disso. Será que você já fez perguntas do tipo: Senhor, até quando? Por quanto tempo terei que lidar com tal situação? Será que você já pensou sobre aquelas pessoas que têm perdido entes queridos, aqueles que têm tido dias de enfermidades, aqueles que têm tido dificuldades financeiras por conta de um desemprego, ou até mesmo aqueles que têm sido perseguidos por colegas de trabalho, por amigos que prejudicam a vida dele intencionalmente? Como lidar com momentos assim? Será que você também já passou por situações de que por causa da sua fé, você teve que lidar com muitas pressões? Pessoas que não gostam da sua postura, do seu modo de pensar, do seu posicionamento cristão, e aí então causam complicações. Como lidar com tais situações? E a igreja do Senhor Jesus, talvez nós aqui no Brasil nem sabemos muito o que é uma grande perseguição intensa, física. Mas e se vier? E se vier? Qual é a questão? Como é que a gente vai lidar com isso? A palavra de Deus traz muitas informações para nós, porque ela é suficiente, é tudo o que nós precisamos. Então nessa noite eu quero convidar você a pensar comigo sobre o tema uma igreja sofredora. E abra então a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, e hoje vamos ler a segunda carta de Cristo para as igrejas do Apocalipse. Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso e hoje vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8 até o versículo 11. Nós estamos na série de pregações chamada Revelações de Cristo para a sua igreja. E nós já falamos que o livro de Apocalipse, ele traz uma mensagem de vitória, uma mensagem triunfante. Apesar que algumas pessoas, quando ouvem o termo Apocalipse, pensam em tragédias, calamidades, mas a mensagem do livro é uma mensagem de ânimo e encorajamento para os crentes no Senhor Jesus, especialmente para aqueles irmãos que estavam ouvindo essa mensagem lá no finalzinho do primeiro século, que estavam tendo dias difíceis, debaixo do imperador Domiciano, que perseguia, que colocou João na ilha de Patmos e estava perseguindo outros. Mas enfim, cada uma das cartas aqui, todo o livro foi escrito para encorajar, para animar os crentes no Senhor Jesus e lembrá-los que apesar das dificuldades que um crente pode enfrentar, apesar das lutas que uma igreja pode enfrentar, quem está no controle de tudo é Ele, o Senhor Jesus. Logo, nós também precisamos entender essa mesma mensagem de que, apesar das dificuldades que possamos enfrentar, Cristo continua sendo o Rei dos Reis, o Deus soberano. Não podemos nos esquecer disso. Leiamos então Apocalipse 2, versículos 8 a 11. O texto diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá a segunda morte. Vamos orar. Senhor, somos agradecidos por Tua palavra. Acabamos de lê-la e
Oramos para que o Teu Santo Espírito nos ajude a entendê-la bem, para que encontremos a mensagem de consolo, também os desafios para nossas vidas, também aprendizagens para que possamos sempre instruir outros que o Senhor tem colocado ao nosso redor, e que principalmente, durante todo esse tempo de leitura e reflexão agora, que nós estejamos com as nossas mentes voltadas para o Senhor, para Te adorar, para Te oferecer um culto racional, nos concentrando no que o Senhor tem a dizer para nós. Pai, nos ajude aqui nesse tempo de adoração ao Senhor dessa forma, por meio da Tua palavra, e oramos pelo nome de Jesus. Amém. Uma igreja sofredora, ela pode lidar com as dificuldades da vida, centrada em Jesus. Se a igreja estiver centrada em Cristo, ela enfrentará qualquer tipo de dificuldade. Você já sabe, vou repetir só uma questão, que quando nós falamos igreja, também podemos falar de cada um de nós. Nós é que compomos a igreja do Senhor. Então, a igreja pode sofrer, mas pode superar tudo em Cristo. O crente pode sofrer, mas pode superar todas as coisas em Cristo. Então entenda sempre isso. A igreja, todos nós como corpo em Cristo Jesus. E nessa noite então vamos pensar em como uma igreja que está em sofrimento pode superar essas dificuldades em Cristo. Vamos pensar em 3 maneiras que o texto aqui nos apresenta. 3 maneiras de como uma igreja pode lidar com os problemas da vida. Qual é a primeira maneira? A primeira maneira, semelhantemente ao que nós já vimos na carta anterior, é entendendo quem é Jesus. Uma igreja sofredora deve ter a visão de quem é Jesus. Quanto mais se entende quem é Cristo, melhor se enfrenta as dificuldades da vida. É por essa razão que Cristo se apresenta dessa forma aqui para essa carta, nessa carta para Esmirna, de forma bem personalizada. Então, veja de novo o versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas são as palavras, agora uma descrição de quem é Jesus, daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então, o versículo 8 apresenta Jesus com 2 características. A característica da eternidade e a característica do vitorioso, aquele que venceu a morte. A igreja de Esmirna estava sendo exortada, lembrada, para que não se esquecesse de quem era Jesus, para que pudesse então enfrentar as suas lutas. De forma bem direta, nós só vamos conseguir passar pelas dificuldades dessa vida se nós estivermos com os nossos olhos fitos em Jesus. Quando nós desviamos nossa atenção, nós passamos por grandes dificuldades, maiores do que poderiam ser. Agora, se nós estamos olhando para Cristo, então podemos enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Quando nós não estamos olhando para Ele, nós nos perdemos. Veja só o que o texto diz. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Veja a primeira característica de Cristo então aqui. O primeiro e o último, ou seja, o eterno. O início e o fim. O início e o amém, até como nós cantamos. Cristo já havia se apresentado assim no capítulo 1. Veja aí no versículo 17, quando diz assim: quando o vi, aqui João, quando viu Jesus, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Jesus naquele momento estava consolando João, e nesse consolo, quando ele diz não temas, ele também se descreve: eu sou o primeiro e o último. Agora, para a igreja de Esmirna, que estava passando por um tempo de dificuldade muito grande, Jesus também se apresenta como o primeiro e o último. Por que se apresentar dessa forma? Era para que aquela igreja não se esquecesse de que ninguém poderia ter as características que Cristo tinha, de ser o primeiro e o último, aquele que é eterno, aquele que diz o que vai acontecer, aquele que dá a última palavra em qualquer tipo de assunto, em qualquer circunstância. Ele é o primeiro e o último, ele que está no controle de todas as coisas. Então, apesar do sofrimento que a igreja de Esmirna estava enfrentando, aqueles irmãos tinham de olhar para Jesus e saber: Cristo é eterno, Cristo é imutável, Ele é o primeiro e o último, Ele tem controle sobre todas as coisas.
Ele sempre dará a última palavra sobre qualquer assunto e não o imperador Domiciano, naquela época o imperador de Roma. Cristo também se apresenta como o vitorioso, aquele que morreu e tornou a viver. É o que podemos ver também em Filipenses capítulo 2, versículo 8, quando Paulo diz que Cristo foi aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Por que lembrar a igreja de Esmirna que Cristo é aquele que morreu e tornou a viver? Porque aquela igreja estava passando por dias tão difíceis que alguns podiam estar sendo mortos entre eles, outros iriam ser perseguidos de forma mais intensa, como nós vamos ver mais adiante, mas só que, se eles lembrassem que Jesus é aquele que já venceu a morte, então eles encontrariam consolo, encontrariam segurança. Quando nós esquecemos de quem é Jesus, os nossos problemas aumentam. Quando nós esquecemos de quem é o nosso Senhor e Salvador, as nossas lutas ficam maiores. Mas quanto mais nós entendemos quem é Jesus, melhor vamos enfrentar as dificuldades da vida, porque elas fazem parte da nossa existência. Mas olhando para Cristo, podemos enfrentar as lutas, lembrando que Ele é o primeiro e o último, lembrando que Ele venceu a morte. O que mais precisamos lembrar? Ele resolveu o maior problema da humanidade, a morte. Alguns até dizem que só não existe solução para a morte, não é isso? Popularmente. Mas a solução existe, até para a morte, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, por que se desesperar? Por que ter medo? Por que se abalar com qualquer notícia que seja ou com qualquer situação que venha sobre nós? Isso só acontece quando nós perdemos o foco de quem é Jesus. Só acontece desespero quando nós não sabemos quem é o nosso Senhor e Salvador. E Cristo se apresentou então como o vitorioso, além de ter se apresentado como o eterno, o primeiro e o último. Então, assim como a igreja de Esmirna, como aqueles irmãos tinham que lembrar de quem Cristo era, nós também precisamos sempre nos lembrar de quem Cristo é, sempre, em todos os momentos da vida. Devemos entender quem é Jesus, para que saibamos lidar com os sofrimentos. Lembre-se que Jesus é o primeiro e o último, é o que venceu a morte, e assim, você e eu, nós como igreja, podemos enfrentar também qualquer tipo de situação com a certeza de que Ele é aquele que sustenta cada um de nós. Uma igreja sofredora, ela tem como lidar com as dificuldades da vida, olhando para quem é Jesus, tendo a visão de quem é Jesus. Essa é a primeira maneira de como lidar com os problemas da vida centrados em Jesus. Mas temos uma segunda maneira. Qual é a segunda maneira? Uma igreja sofredora, ela deve ouvir a exortação de Cristo. Como lidar com os problemas? Ouvindo a exortação do próprio Senhor Jesus. Olha o que nós vamos ler agora, a partir do versículo 9. Mas antes de ler aqui o texto, vamos lembrar que esta carta a Esmirna, a igreja de Esmirna, ela tem uma característica diferente da carta de Éfeso e também das outras demais. Em relação aqui às 6 outras igrejas, Esmirna é a única que não recebe uma censura, que não recebe uma repreensão, que não recebe um chamado de atenção. Todas as outras recebem, Esmirna não. Agora, será que a igreja de Esmirna, então, era uma igreja exemplar, perfeita? Possivelmente não. Mas nós notamos que Cristo estava se apresentando também aqui como o Senhor Consolador, aquele que estava encorajando, exortando a sua igreja, sabendo que ela estava numa situação totalmente diferente das demais. Era uma igreja que estava em grande sofrimento, e por conta disso, Cristo não fez repreensão, Cristo não fez uma crítica, uma censura, mas Ele focou no maior problema daquela igreja, que era lidar com o sofrimento. Por conta disso, Ele se apresentou então como o Senhor amoroso, misericordioso, consolador, e se preocupou mais em trazer ânimo para aquela igreja. Isso nos ensina algumas coisas. Nos ensina, inclusive, em como lidar com pessoas ao nosso redor. Porque, às vezes, olhamos para a pessoa que está sofrendo e não somos tão sensíveis. E precisamos ser. Às vezes, não entendemos que aquela pessoa precisa de um pouco de cuidado, de amor, para que consiga lidar com as dificuldades da vida. Cristo foi assim.
super atencioso com a igreja de Esmirna, nós também devemos refletir a característica do consolo de Cristo. Precisamos mostrar para as pessoas misericórdia, prontidão de ajuda, como Cristo fez. Agora, Cristo lembra então aqueles irmãos dessa situação difícil. E podemos lembrar do que Jesus disse para os discípulos e outros que estavam seguindo a Ele, registrado lá em Mateus capítulo 11, nas seguintes palavras: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o Cristo Consolador, que chamou pessoas em tempos atrás para o consolo, que agora estava consolando a igreja de Esmirna. É o mesmo Cristo que consola cada um de nós, em qualquer situação que nós estivermos enfrentando. Esse é o Cristo que olha para a sua igreja com atenção, porque Ele é aquele que anda no meio da igreja, dos candelabros, em meio ao seu povo. Ele é aquele que está junto com aqueles que são dele. Então agora Ele está consolando a igreja de Esmirna. Nós então devemos aprender a seguir os passos de Jesus, priorizando o consolo em situações difíceis daqueles que nós podemos abençoar. E essa mensagem é uma mensagem também que deve nos animar, porque nas nossas dificuldades, nós podemos buscar aquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Esse é o Senhor que nós devemos buscar nas dificuldades. Porém, em algumas situações, parece que nós estamos mais atentos a correr atrás de ajuda de uma pessoa aqui, de uma pessoa ali, de outra pessoa lá, tentamos resolver tudo do nosso jeito, tentamos ter controle sobre tudo e todos, e nos esquecemos que deveríamos ter buscado aquele que nos chama para usufruir do consolo ao lado dele. Cristo é o nosso Consolador. O busquemos mais, nos coloquemos mais diante dos seus pés, para usufruirmos desse tão grande amor que Ele tem por nós. Agora vamos olhar então para o versículo 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Cristo sabe o que acontece com aqueles que são dele. Conheço suas aflições, conheço a blasfêmia. Cristo sabe o que está acontecendo com os que são dele. Cristo sabe o que o seu povo enfrenta. Cristo sabe o que a sua igreja está enfrentando como dificuldades. E aqui então ele diz primeiramente: conheço a sua aflição, ou seja, o seu sofrimento, a sua tribulação. Cristo é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabendo de todas as coisas, conhecendo o que acontece com cada integrante da sua igreja, conhecendo perfeitamente o que acontece dentro dos nossos corações, sabendo exatamente o que acontece ao nosso redor, em nossa vizinhança, Ele sabe o que está acontecendo e diz isso, para que nós não nos esqueçamos de que Ele está no controle de tudo, nós não. Quantas vezes sofremos situações com medo e preocupações, porque esquecemos que Ele está no controle. Ele está sempre, Ele sabe o que nós estamos enfrentando. Portanto, Ele conhece a situação das suas igrejas, conhece e se importa, assim como Ele conhece as nossas situações particulares e também se importa, e não existe lugar para desespero quando se sabe que Cristo é onisciente e onipresente. Não há motivo para desespero. Eu me lembro certa vez que estava conversando com um menino bem pequeno na época, hoje já é um rapaz, e ele estava com medo de dormir no escuro. E eu comecei a falar para ele assim: olha para tudo que está aceso aqui. Está vendo isso aqui? Tem uma parede aqui, tem uma coisa aqui e tal. Isso aqui não se mexe, não muda de lugar. E mais, sabe quem está conosco? Cristo Jesus está conosco. Aí eu fui consolando e animando, encorajando. Aí ele: não, tudo bem, pastor, tudo bem. Mas dá para deixar só a luz do banheiro então acesa? Né? Pelo menos já estava melhor, né? Mas o que eu estava querendo ensinar para aquele menino, aquela criança? Que Cristo se faz presente. E se nós sabemos que Ele está conosco, por que ter desespero ou medo?
Agora, tem muita gente que age como uma criança. E agora estou me falando de pessoas adultas. Estou me referindo a pessoas adultas. Que se esquecem que quem está no controle é Ele, é o nosso Deus. Em todos os momentos da nossa vida. Nós não precisamos tentar ter controle de tudo que está acontecendo. Nós só precisamos confiar nele. Como nós cantamos. Isso é uma expressão de entendimento de que Ele é o que conhece as nossas aflições. Ele conhece o nosso sofrimento. Ele conhece nossa tribulação. Então, por que duvidar dele? Se ele já conhece, é só confiar. É só confiar. Agora, ele também diz aqui que conhece a sua pobreza. Conhece a sua situação de escassez material. A sua situação de miséria. Sua limitação material. Curiosamente, a cidade de Esmirna era uma grande cidade. Ela só não era maior do que Éfeso, mas era uma concorrente de Éfeso. Era uma cidade bela, esplendorosa, ela era conhecida pelo seu comércio, era uma cidade rica, era uma cidade bonita, tinha muitos monumentos, construções. Era uma cidade realmente que chamava a atenção de todos os viajantes e era um motivo de orgulho para quem morava em Esmirna. Não é a mesma coisa que nós temos orgulho de Manaus, você entende, né? Assim, gostamos de Manaus, sim, tudo tal, mas Esmirna tinha todas aquelas características que faziam com que pessoas quisessem morar lá. Era assim um sinal de riqueza. Mas apesar da cidade ser rica, a igreja era pobre. Em meio a toda aquela riqueza da cidade, a igreja era pobre, literalmente miserável. Não tinha recursos. Por que isso? Não sabemos muito bem o porquê, podemos imaginar. Por exemplo, pode ser que por causa da fé em Cristo que aqueles irmãos tinham, eles não tinham como se envolver em negócios ilícitos, que era uma prática comum daquela cidade. Então, crente é honesto, emite nota fiscal, por exemplo, paga mais imposto, e aí a concorrência fica desleal. Pode ser que por conta de coisas assim, não nota fiscal, né? Você me entendeu. Naquela época não tinha coisas assim. Mas pode ser que eles estivessem concorrendo com pessoas que não tinham uma ética cristã nos negócios. Então era mais difícil para eles. Pode ser que eles não conseguiam empregos por serem crentes. Ninguém queria empregar então alguém que iria seguir Cristo e não o imperador. Talvez a população discriminando então aqueles que eram da igreja, não davam emprego, não vendiam produtos em preços bons, vendiam mais caro, e assim a situação ia ficando difícil. Pode ser que, inclusive, a perseguição do governo era intensa sobre eles. Talvez tirando os recursos deles, tomando suas propriedades. E ainda assim, eles estavam lá servindo ao Senhor, numa cidade próspera, mas pobres como igreja. Aprendemos algumas lições com isso. Primeiro, que a situação da igreja sempre é conhecida pelo seu Senhor, que é Cristo. Conheço suas tribulações, conheço sua pobreza. E a pobreza ou a limitação financeira, muitas vezes pode ser um custo do seguir a Jesus. Às vezes você tem que sair de um emprego por conta da sua fé em Cristo. Talvez você tenha que deixar de ganhar o salário bom que você acha que estava ganhando por causa do seu caráter cristão. Eu me lembro de um irmão que por alguns anos estava numa boa empresa, ganhando um bom salário, e ele começou a ver que muita coisa ali estava acontecendo de forma errada, e ele não queria mais compactuar com aquilo, e ele então decidiu abandonar aquela função. Os empregadores não entendiam o porquê, porque eles diziam assim, mas é só assinar os relatórios. Ele falou, mas isso não é verdade, eu não vou assinar. E ele decidiu sair de lá. Saiu, pagou um alto preço no sentido de perder muito dinheiro e ficou com um orçamento muito mais apertado. Mas ele não quis fazer acordo com o que estava errado lá. Pela graça de Deus, passaram-se alguns anos, a mesma empresa, sabendo do caráter dele, da fidelidade dele, o chamou de volta e concordando que ele continuasse trabalhando dentro dos limites éticos que ele acreditava. Ele foi reconhecido
pelo caráter dele naquela empresa e pôde retornar. Mas por algum tempo, sofreu financeiramente. Será que estamos dispostos a assumirmos o custo do seguir a Jesus, especialmente em negócios financeiros dessa vida? Crente tem que ser exemplo na conduta financeira. Tem que administrar bem. Não pode ser devedor. Não pode ter nome sujo, exceto por situações que fogem do controle. Aí é uma outra situação. Mas ficar abrindo carnezinho na bemol e não pagar, intencionalmente, não é porque vai caducar depois de 5 anos. Isso é atitude pecaminosa. Crente não faz gato de energia elétrica, sabia disso? Muito menos de TV a cabo, de antenas por aí. Não, é um aparelhinho regularizado. Na Santa Ifigênia lá em São Paulo tem um monte desse aparelhinho regularizado, né? Isso não é conduta ética cristã. Temos que aprender a assumir o custo de ser discípulos de Cristo. Agora, isso são coisas muito pequenas em relação às outras coisas que são mais importantes. Mas devemos assumir o preço, se for necessário, financeiro. Uma outra lição é que uma boa igreja, ela não precisa de dinheiro. Uma boa igreja, ela não precisa ter recursos financeiros ou bens materiais. Ela só precisa ser fiel a Jesus Cristo. Essa igreja foi elogiada por Cristo, por conta da sua situação e a sua conduta, mesmo sendo tão limitada como era. Pequenas igrejas ao nosso redor, pelo mundo afora, podem ser pequenas, sem recursos, pobres, mas ainda podem estar sendo fiéis ao Senhor. Você foge de lucros desonestos? Você paga o preço por ser cristão fiel ao Senhor? Nos seus negócios, da sua empresa, do jeito que você trabalha? Como são as suas transações financeiras e comerciais? Você leva em conta que você precisa ser justo em todas essas transações? Cristo sabe quem são dele, quem são aqueles que são dele. Veja o que diz aqui o texto, ainda no versículo 9. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus. Veja 2 grupos aqui. Você, igreja de Esmirna, e os judeus que dizem que são judeus. 2 grupos. Jesus sabe quem é dele, quem faz parte do seu aprisco, quem são suas ovelhas. Ele conhece. E aqui então, nós podemos ver o primeiro aspecto desse conhecimento dele sobre aqueles que são dele. Primeiramente, apesar da pobreza material, ele diz que a sua igreja era rica. Você é rico. Ou seja, a identidade da igreja, ela é determinada por Cristo, de uma forma diferente da forma que homens poderiam rotular a igreja. Talvez os próprios crentes daquela igreja, talvez os vizinhos, talvez os perseguidores iam olhar para aquela igreja e falar: que igreja pequena, que igreja pobre. Mas Jesus tem um outro olhar para a sua igreja. Jesus olha a sua igreja de uma outra forma, na verdade é a forma que interessa. É a opinião dele que vale. É a única que nós deveríamos nos preocupar. Isso agora também nos ajuda a refletir sobre uma outra questão mais pessoal. Nós não devemos nos preocupar com críticas ou com acusações daqueles que não são seguidores de Jesus, que não têm o mesmo princípio de Cristo Jesus. Porque o que importa é a opinião do nosso Senhor. É Ele que conhece os nossos corações. Então, por que se importar com uma crítica, com uma mentira, com uma blasfêmia, com uma acusação? O que importa é o que Cristo diz quem nós somos. Ele nos chama de uma forma diferente porque Ele conhece o nosso coração. Então, por que gastar energia tentando se defender diante de outros? Não precisamos disso. Cristo sabe quem nós somos. E nesse caso especial, Ele usou a expressão rico em contraste à pobreza e ainda chamando a atenção. Se a cidade de Esmirna acha que é uma cidade rica, não se preocupe com isso não. Rico aqui são vocês, porque vocês têm tesouros nos céus, porque vocês são ricos em fé. Olha, irmãos, isso é maravilhoso, porque na nossa pobreza mesmo que nós somos, né, é bom lembrar que somos ricos. Cristo diz que nós somos ricos. Então, se alguém perguntar para você, você é pobre ou é rico? Responda: eu sou rico. Rico na graça de Jesus.
Rico em fé. Meus tesouros estão nos céus. Não, eu estou falando de dinheiro, né? Aí você fala, não, aí não tenho. Aí eu não tenho, né? De graça, de fé, sim, sou rico. Mas veja, a igreja saudável, então, ela deve ter consciência da sua riqueza em Cristo. Crentes precisam ter consciência de quem eles são em Cristo. A condição material não é a condição espiritual de uma igreja. Por outro lado, uma igreja pode ser rica, com prédios enormes, tudo de top, tudo de primeira linha, e ser uma igreja pobre, aos olhos de Cristo. A dificuldade financeira, então, por sua vez, não é uma desaprovação de Deus. Se você enfrenta dificuldades financeiras, se você enfrenta desemprego, isso faz parte dessa vida. Isso não é uma desaprovação de Deus para a sua vida. Entenda isso. Agora, esse é o grupo que ele conhece, que são dele, os ricos da graça dele. Mas também aqui o texto fala sobre os judeus que não são dele. Na verdade, são de Satanás. São de Satanás. Olha o que diz: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então esse outro grupo, um grupo em oposição, é identificado aqui como os judeus que não são judeus. Literalmente eram, em etnia, judeus, mas não estavam vivendo como povo de Deus. Não viviam como povo de Deus. Agora, esses homens, esses judeus, eles tinham uma posição privilegiada em relação à igreja de Esmirna. Por quê? Porque os judeus, eles tinham a religião deles permitida, autorizada pelo Império Romano. Então eles não eram perseguidos. Eles tinham a liberdade de exercerem a sua religião e tudo, e não eram perseguidos. E eles se aproveitaram dessa posição, dessa liberdade que tinham, para prejudicar a igreja, os seguidores de Cristo. Eles usaram da liberdade para atacar aqueles que seguiam a Jesus. Mas eles podiam estar fazendo isso, mas Cristo estava olhando para essa situação. Então podemos também lembrar o seguinte: pessoas podem nos perseguir, pessoas podem nos maltratar, mas Cristo continua olhando para nós, e Ele sabe o que nós precisamos. E Ele aqui lembrou aquela igreja: olha, eu sei o que está acontecendo com vocês. Estes não são seguidores de Deus, não são de Cristo. Na verdade, eles são da sinagoga, ou seja, de uma reunião, de uma, entre aspas, igreja, mas uma igreja de Satanás. Não é minha. Olha que os judeus tinham muitas coisas parecidas com os cristãos. Usavam o Antigo Testamento, tinham a fé no único Deus, tinham a lei como um parâmetro para muitas questões da vida, mas mesmo assim, apesar de tantas proximidades, eles ainda eram da sinagoga de Satanás. Isso também nos ensina que não tem essa de qualquer religião é boa, qualquer religião leva para o céu, qualquer religião conduz a Deus. Existe a religião bíblica que fala sobre o Deus verdadeiro, sobre Cristo Jesus, e é essa que nós precisamos seguir. Mesmo algo parecido com o cristianismo, como era o judaísmo, não foi aprovado pelo Senhor Jesus. Tem que ter uma conversão. Eles precisam seguir Jesus. Rejeitando a Cristo, estão perdidos. Estão perdidos. Agora, a palavra de Cristo aqui foi: conheço a blasfêmia ou a calúnia. Eu conheço as mentiras que eles dizem. Eu conheço essas palavras que prejudicam vocês. Eu sei o que eles estão dizendo. Era o que Cristo estava dizendo então para a igreja de Esmirna. Ou seja, os judeus, eles estavam caluniando, eles estavam acusando, eles estavam tendo então uma parceria com o pai da mentira, que é Satanás. Como Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 44, que Satanás é o pai da mentira. Então quem mente tem parte com Satanás, porque Deus não aprova mentira. Deus é um Deus de verdade. Por outro lado, aqueles que inventam histórias, mentem, dão mau testemunho, eles estão pecando contra Deus e podem prejudicar pessoas, sim. Mas, quando nós sabemos quem somos diante do nosso Deus, não precisamos ficar nos desgastando e muito menos desanimados, tristes, desencorajados. Cristo é o nosso Senhor. Então, Ele está no controle de tudo. E eles seguiram o exemplo de Cristo.
relatado lá em 1 Pedro 2,23. Leia comigo lá, 1 Pedro 2,23 e depois volte aqui para Apocalipse. 1 Pedro 2,23. Qual foi o exemplo de Cristo que a igreja de Esmirna estava seguindo? Porque não reagir, só por não reagir, porque a pessoa pode ser passiva, medrosa, não é uma virtude. Agora, não reagir agradando a Cristo e seguindo o exemplo dele, aí sim, isso é ser um bom cristão. 1 Pedro 2,23. Quando insultado, falando sobre Jesus, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Era o que Cristo fazia, é o exemplo dele que precisamos seguir. E aquela igreja de Esmirna não estava deixando esse exemplo de lado. Logo, nós não devemos caluniar ninguém, claro, não devemos mentir jamais, mas também não devemos desejar ficar ouvindo calúnias, sabe assim, mexeriqueiros, quero ouvir, não, devemos cortar esse tipo de conversa. Não quero ouvir. O seguidor de Cristo, ele deve estar pronto para pagar o preço por seguir a Cristo, por obedecê-lo, inclusive sendo deixado de lado por colegas, por familiares, por amigos. Quando nós nos identificamos com Jesus, pessoas começam a nos deixar de lado. É totalmente normal. É muito normal. O custo do discipulado, de seguir a Cristo, então, é alto. E o preço, muitas vezes, é ser desprezado por aqueles que nós tivemos tantos anos de relacionamento. Mas faz parte da vida. Não devemos nos preocupar. Ainda, Cristo diz aqui que sabe o que estava para acontecer com aqueles irmãos. Veja o versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O interessante aqui é que Cristo não deu o seguinte conselho: não se preocupe não, gente, vai dar tudo certo. Isso é um conselho que muita gente dá, sem ter certeza do que realmente vai acontecer. Cristo dá consolo, mas um consolo realista. Cristo dá uma palavra de ânimo, mas enfatizando uma esperança verdadeira. Irmãos, vocês vão passar por problemas, vocês já estão sofrendo e a coisa vai piorar. No presente já estava difícil, o futuro seria pior, mas não se preocupe que eu, Cristo, continuo governando todas as coisas. O sofrimento não quer dizer que eu perdi o controle. Eu é que estou no controle de todas as coisas. Não se esqueça disso. Então Cristo estava ensinando isso para a igreja e nós precisamos nos lembrar dessas verdades. Porque às vezes nós achamos que a aprovação de Deus é sinal de que todas as coisas de nossas vidas estarão simplesmente andando muito bem, tudo perfeitamente. Então se está dando coisa errada, é porque eu fiz alguma coisa aí que ofendi a Deus, então eu estou pecando contra Deus e Ele está me castigando. Não é isso. Muitas vezes Ele vai permitir que passemos por dificuldades para nós olharmos mais para Ele e para que as nossas vidas sejam transformadas à imagem de Cristo Jesus. Ele está no controle, Ele está nos provando, nos tornando crentes melhores, mais parecidos com Cristo. Então vamos seguir em frente. Ele estava falando isso para a igreja de Esmirna. Então ele destacou o seguinte, dando a seguinte palavra de esperança. Irmãos, primeira parte aqui do versículo 10, não tenham medo, não tenha medo. Só um parênteses em torno disso, às vezes pessoas dizem que quando se fala em emoção, algo emocional, você não tem como deixar de agir emocionalmente, mudando de uma posição para outra, porque você não tem controle, o que não é verdade biblicamente falando. Quando Jesus fala não tenha medo, é porque Ele sabe que você pode controlar o seu coração, os seus valores, os seus pensamentos, e você pode então dar a resposta para Ele, não terei medo, a partir de agora não vou ter mais medo. É uma resposta à exortação de Cristo. Não tenha medo, não se preocupe, não andeis inquietos. Você pode lidar emocionalmente respondendo a Cristo, sim. Você foi capacitado para vencer os seus medos. Então Ele diz isso, não tenha medo. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer.
vai piorar a situação. Logo, se alguma coisa piorar em nosso país, a mensagem é a mesma. Não tenha medo. Ele continua sendo Deus. Continua no controle. Aí o versículo diz: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Mas espera aí, não vai ser o Império Romano? Não são os judeus que estão blasfemando e caluniando? Essa expressão nos ajuda a entender que nós não lutamos apenas contra carne e sangue. Nós estamos numa batalha espiritual. Algumas vezes o diabo é aquele que vai ser responsável pelo sofrimento da sua igreja, da igreja de Cristo, mas quem está agindo ali no dia a dia mesmo pode ser o Império Romano, pode ser os judeus, pode ser o governo provincial, pode ser uma pessoa, pode ser um comerciante, pode ser um vizinho. Todos eles estão agindo. Mas quem está guiando tudo isso? Pode ser Satanás influenciando vários. Isso não quer dizer que os seres humanos não tenham responsabilidade no que fazem. Mas nós estamos numa batalha. Porém, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Os que estão de Cristo não têm que temer as ações de Satanás. Porque Cristo, ele coloca um limite. Porque é ele que é o primeiro e o último. É ele que venceu a morte. Então ele dá um limite. Inclusive aqui mencionado da seguinte maneira: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. A perseguição será mais intensa, mas o prazo dela é determinado. Vocês não vão sofrer além do que podem. 1 Coríntios 10, 13. Deus está no controle de tudo e ninguém é tentado além do que pode suportar. Ninguém é tentado além do que pode suportar. Nós não podemos nos esquecer disso. E ainda ele diz: alguns de vocês, por que não todos, lançados na prisão? Por que não todos passando pelo grande sofrimento? Deus tem controle de todas as coisas, e alguns vão sofrer, outros não vão sofrer naquela mesma intensidade. Deus está no controle, mas ele continua dizendo: ninguém vai ser tentado além do que pode suportar. Não se preocupe quanto a isso. Isso para a gente também lembrar que não cabe a nós ficarmos assim: mas parece que só eu que sofro nessa igreja. Fala tanto de sofrimento, mas olha lá, ele está bem, o outro está bem. Esse pastor fica falando isso, mas ele não sofre o que eu sofro. Ele tá... Irmãos, Deus está no controle de tudo. E outra, às vezes você não sabe o que uma outra pessoa está passando. Porque talvez você não conheça, você não se envolve. Mas eu já corrigi pessoas que vieram até mim e falaram assim: parece que só eu que estou passando por essas dificuldades assim, assim, assim. Aí eu falo: não, eu conheço várias pessoas que estão passando por dificuldades intensas. Conheço pessoas que perderam um ente querido, conheço pessoas que estão com parentes internados, conheço pessoas que estão passando por grande sofrimento de questões físicas, orgânicas, conheço gente desempregada, conheço gente que está passando por apuro financeiro, conheço gente que está tendo dificuldade de relacionamento conjugal, gente que está passando por dificuldades com os filhos, e eu posso fazer uma lista. Então nunca pense assim: eu estou passando e não sei se mais alguém está. Olha, Deus está no controle. Mesmo que fosse só você, Ele ainda teria um propósito para permitir só você passar por uma aprovação. Ele está no controle. Ele dá limite para o tempo e para a intensidade. E para o envolvimento de pessoas. E ele diz: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. A igreja já estava sendo fiel, mas estava sendo exortada a continuar sendo fiel. E fiel, se fosse necessário, até o último dia da sua vida. Algo interessante aconteceu com aquela igreja de Esmirna. Tinha ali um homem chamado Policarpo. Ele era um bispo, um pastor de Esmirna, que mais tarde, alguns anos depois, ele foi martirizado, ele foi morto. E ele foi preso como um pastor daquela igreja e começou a ser ameaçado de morte em vários sentidos, dizendo que ele seria jogado às feras, e ele disse: não tenho medo das feras. E ele então falaram que ia ser queimado, ele falou: também não tenho medo, eu já vivi 86 anos da minha vida sendo fiel a Jesus, e não vou abandoná-lo agora. E eles queriam que ele negasse a sua fé em Cristo para seguir o imperador como o Senhor. Tinha que entender que o Senhor não era Jesus, mas o imperador Domiciano. Ele disse: não, eu não vou negar Domiciano, não, aqui já era outro imperador. Ele disse: não vou negar.
E ele então foi levado à fogueira. E ele foi sendo queimado aos poucos, e ouviu-se a oração dele. Uma oração de clamor a Deus, sendo fiel ao Senhor, quando um soldado, não aguentando mais ver aquela cena de um homem sendo queimado e ainda assim adorando, expressando fé a Jesus, o transpassou com uma lança. E ele morreu dessa maneira. Ele foi um dos fiéis até a morte da igreja de Esmirna, Policarpo. Agora, poucos de nós vamos passar por momentos de sofrimento físico. A maioria de nós não vai passar, provavelmente. Mas sabe, muitos de nós negam a fé em Jesus no dia a dia. Negam a fé em Jesus quando decidem fazer coisas, falar coisas, demonstrar um modo de vida que é totalmente contrário ao de Jesus. Isso não é ser fiel. Muito menos fiel até a morte. O crente tem que ser marcado pela sua fidelidade em todos os momentos da sua vida, pensando de acordo com a vontade de Deus, não contra a vontade do nosso Senhor. Por fim, uma igreja sofredora deve confiar nas promessas de Cristo para enfrentar as dificuldades da vida. Deve confiar nas promessas de Cristo, sendo fiel até a morte, como nós já vimos aqui. Sendo fiel até o momento de perder a vida, se for necessário. Mas a promessa dele é: ao vencedor de modo algum, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Ou como já foi dito no versículo 10, darei a coroa da vida. A igreja de Esmirna tinha também, ou melhor, a cidade de Esmirna tinha um grande ginásio esportivo. Era comum ali que atletas recebessem coroas, premiações, mas aquelas coroas não valiam nada. Era um reconhecimento público, mas se estragava, era corruptível. Mas Jesus estava dizendo: aos vencedores eu darei a coroa da vida, a vida eterna. Aqueles que de modo algum passarão pela segunda morte. Por que segunda morte? Porque existe a morte física e a espiritual. Você pode até morrer fisicamente. Jesus estava dizendo algo assim. Mas você não vai morrer espiritualmente, você vai viver eternamente. Porque você crê em mim, você crê em Jesus. Aqueles que creem em Jesus, ainda que morram, viverão. Essa era a promessa que ele estava dando. Então a igreja que lembra dessa promessa enfrenta qualquer dificuldade, porque não tem que ter medo. Quem entende a morte dessa maneira, não tem por que ficar sofrendo. A morte faz parte da existência da humanidade, e a morte faz parte da existência inclusive do crente, que se morrer em Cristo, vai estar com o Senhor Jesus. É isso que consola aqueles que perdem entes queridos. Eu perdi meu sogro recentemente, mas estamos alegres e contentes porque sabíamos que ele fez sua decisão em Jesus, viveu seus 84 anos de vida, foi um pastor, foi marcado pela sua mansidão, abençoou tantas pessoas, ensinou tantas pessoas, evangelizou, foi amoroso com a sua família e hoje está com o Senhor, usufruindo da graça, da glória. Por que nós vamos ficar então abalados e tristes com tudo isso? É a nossa convicção de vida eterna que traz consolo a nós em meio às dificuldades. Como você vê a morte? Se você vê como simplesmente um momento de você sair uma transição deste mundo para estar com Jesus, você não tem por que temer. Aquela igreja estava sendo encorajada por isso. Lembre-se da promessa de que vocês não vão sofrer a segunda morte. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aos olhos de Cristo, o que é uma igreja saudável? É uma igreja que é fiel em meio às dificuldades. O que é uma igreja saudável aos olhos de Cristo? É uma igreja realista, que sabe das dificuldades, mas paga o preço de seguir a Jesus. Como uma igreja, então, pode lidar com as dificuldades da vida centrada em Jesus? Tendo a visão de quem Ele é, ouvindo a sua exortação e confiando nas suas promessas. Que Deus nos ajude a viver assim. Oremos. Senhor, mais uma vez queremos te dar graças pela tua palavra, que é viva e eficaz, e que nos consola em meio às dificuldades que temos também. Obrigado pelo bom exemplo da igreja de Esmirna, que serve de ajuda para nós hoje, para entendermos como que devemos lidar com os sofrimentos e dificuldades, e também nos alerta que devemos
olhar sempre para Cristo, sabendo quem Ele é, ouvindo suas exortações, ouvindo suas promessas, e assim enfrentando qualquer tipo de situação deste mundo. Pai, encoraje cada um de nós que estamos aqui. Não permita, Pai, que nós nos confundamos quanto ao que fazer e como fazer aqui. Anime, encoraje os que estão passando por dificuldades. Ajude aqueles que estão desanimados. E obrigado por aqueles que têm lidado com as lutas, sempre olhando para o Senhor Jesus. Nos capacite a vivermos assim, ó Deus. Assim oramos. Amém.